Olá, meu nome é Alberto, eu sou fisioterapeuta e vamos começar mais um curso na EducaFit, as patologias da coluna cervical. Sou fisioterapeuta formado há 24 anos e meio e dentro do meu histórico, vou passar um pouquinho para vocês da minha história, me apresentar. Eu fiz um aprimoramento em ortopedia que me abriu muito a cabeça na época, 24 anos e meio atrás, para muitas coisas. Eu falo de ortopedia, é ortopedia de reabilitação na fisioterapia. Então, algo que eu tive condições de, no começo da carreira, trabalhar com atletas, trabalhar com trauma, trabalhar com pós-cirurgia e até com algumas dores de coluna e algumas dores de articulação, daquelas das quais mais são comuns no nosso dia a dia. As famosas tendinites, as famosas bursites, as famosas dores da coluna, as dores da lombar, as hérnias de disco e outros tipos de patologia que chegavam até o ambulatório que eu atendia na época. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar, depois de formado, e imediatamente comecei a fazer cursos na área da terapia manual. Então eu fiz terapia manual e postural, que na época eram 4 módulos. Depois eu fiz uma ginástica chamada iso-stretching, fiz a crochetagem aponeurótica, que é uma técnica miofacial na verdade, fiz liberação miofacial e ponto gatilho, depois eu fiz RPG, depois eu fiz acupuntura, depois fiz da acupuntura, que foi a minha pós-graduação, lato sensu. Eu fiz os cursos de analgesia e anestesia e nessa época eu comecei a ministrar cursos de terapia manual no Instituto Brasileiro de Acupuntura, o IBRAM, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E nessa época também comecei a fazer quiropraxia, fiz uma formação e osteopatia. Fiz uma formação inteira em osteopatia e hoje eu faço parte da Escola da Osteopatia de Madrid como coordenador da unidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e atendo em Sertãozinho e em Ribeirão Preto, somente com terapia manual, da qual eu fiz alguns cursos. Também nesse trajeto todo, a gente vai esquecendo de algumas coisas, mas eu fiz cadeias musculares, liberação corpo e mente, ou seja, algumas terapias complementares, liberação corpo e mente, dores psicossomática, nova medicina germânica. Atualmente estou fazendo o tratamento integrado somato-emocional, ou chamado de TISE. Também fiz o curso TISNA, Tratamento Integrado do Sistema Nervoso Autônomo, do autor Paulo Roberto Dobruski. E no dia a dia aplico muita terapia manual e o meu recebimento hoje no consultório são pacientes com dores, como sempre foi. Minha carreira se desenvolveu, se desenrolou aí para as dores da coluna, para as dores do esqueleto, porém ao longo dos anos eu comecei a perceber que essas dores tinham diversas origens e comecei a buscar as origens. Por isso que fui buscar as coisas que estão ligadas mais à parte psicossomática, mais à parte do meio ambiente dos nossos pacientes. Porque os nossos pacientes e clientes, eles são nada mais, nada menos do que uma dor em um paciente e não um paciente com dor. Ou seja, esse paciente ele chega para todos nós com uma história de vida, com uma história da qual o meio ambiente levou a ele a vários processos de vida que poderão mudar a postura desse indivíduo, né? A parte emocional, a parte mental, a parte comportamental, pode mudar a parte alimentar, se ele faz mais ou menos atividade física, e tudo isso vai sendo as nossas percepções frente ao meio ambiente, e o meio ambiente ele vai estimulando, né, de fora para dentro essas modificações, tanto para melhor quanto não para melhor. E também nós temos
as nossas questões internas, que são os nossos conflitos internos, dos quais se manifestam também no nosso físico, né? Então, esse curso de patologias da coluna cervical, apesar de eu falar bastante para vocês sobre patologias da coluna, para ajudar vocês a identificarem essas patologias, eu também vou falar muito da questão meio ambiente que está interligada a tudo isso. Então, qual é o nosso objetivo aqui, né? Nessa primeira aula, eu considero uma aula de introdução, da qual eu me apresento para vocês e espero ajudar vocês em relação às questões e dúvidas que vocês tenham de conhecer determinadas patologias da coluna cervical. E também, dentro desse programa, esse programa é um programa simples e prático no sentido de entender, né, essas patologias. Então, nós veremos um pouco da anatomia da coluna cervical, como é que ela funciona, mesmo porque quando eu falar de patologias da coluna cervical de origem biomecânica ou de origem postural, por exemplo, é importante entender essa anatomia, essa fisiologia, né? Vou falar um pouco também do comportamento que existe da coluna cervical com o nosso psicológico, quais são, né, as reações que a coluna cervical sofre frente ao meio ambiente, né, de luta e fuga no nosso dia a dia, e não só do posicionamento numa cadeira ou no trabalho. Também vamos falar de coisas traumáticas físicas, também vamos falar de coisas traumáticas emocionais para a coluna cervical. Então, começando as patologias da coluna cervical, eu começo falando para vocês sobre uma questão importante, né, que são as prevalências de dores crônicas no Brasil. Então, eu vou aqui ler alguns pedaços de um artigo do qual eu achei muito interessante, que é um artigo que faz revisões bibliográficas, revisões sistemáticas, na verdade, né, de artigos já publicados e que trazem um contexto interessante para nós fazermos nesse momento, que nós estamos entrando em curso, uma reflexão. Então vamos lá, depois eu vou deixar para vocês aí à disposição de vocês esse artigo. Então, esse artigo é a prevalência de dor crônica no Brasil, é um estudo, na verdade, descritivo. Esse estudo ele foi feito em 2018, aliás, em 2005 a 2015, e foi publicado em 2018. Então, é algo bem recente e bem interessante. Foi feito no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Tocantins, Palmas. Então, vamos lá. Justificativas e objetivos, né, desse artigo. Então, muito pouco se conhece sobre a epidemiologia de dor crônica no Brasil. Por isso que eu achei muito interessante, eu li alguns artigos, escolhi esse por essa questão. Principalmente quando se trata de pesquisa e prevalência de múltiplos fatores, na verdade. Então, por exemplo, nós temos muitas pesquisas mostrando coisas do nosso dia a dia em relação às dores e prevalências de dor, por exemplo, indivíduos que trabalham em X atividade, em X postura e tudo mais, mas falando de uma múltipla, né, prevalência de causas e dores múltiplas também não. Então, é importante também o sentido de revelar a magnitude dos efeitos disso. E isso, ele tem um impacto principalmente na parte pública do nosso país. Então, o objetivo do estudo aqui, descrito, né, nessa universidade, são a prevalência de dor crônica na população brasileira. Então, o conteúdo desse artigo é a busca da base de dados indexados no portal periódico da CAPES, com os descritores em ciências da saúde, prevalência, dor crônica. Então, retornou após a triagem um total de 10 artigos e a prevalência de dor crônica dos trabalhos variou entre 29% e 73%.
tendo afetado mais as mulheres do que homens. E o local mais prevalente foi a região dorsal e lombar e tensões cervicais. A grande parte dos estudos encontrou uma percentagem maior que a estimada na população mundial. Olha só. No entanto, não se pode afirmar que a prevalência de dor crônica na população brasileira seja de fato maior, uma vez que os valores das pesquisas refletem apenas dados regionais. Isso é muito importante. Bom, temos aqui uma questão nesse artigo, depois vocês vão ler, eu dei uma pincelada aqui. Uma coisa importante. Então, olha só, a partir de estudos elegíveis, observou-se que a prevalência de dor crônica é uma preocupação recente, pois publicações referem-se ao período de 2006 a 2015. A idade média, isso me preocupa particularmente, dos artigos variou entre 21 e 77 anos de idade. Então, na época que eu formei, em 94, a média disso era entre 35 e 70, 65 anos de idade. Então, hoje, ela variou de 21 a 77 anos, ou seja, indivíduos muito jovens com dores crônicas. Então, antigamente, a gente acreditava que o esqueleto era um fator que ia deteriorando com o uso e talvez com o mau uso, com o sedentarismo, outras questões de trauma realmente, e não tinha muito a relevância do meio ambiente, Então essa é uma questão para nos chamar a atenção. E aí é o seguinte, 5 desses estudos foram realizados somente com idosos, 4 com adultos, que incluíram também pessoas idosas, e 1 com indivíduos mais jovens. Olha que importante. Nenhum abrangeu crianças, fato da população de quase todos os trabalhos incluírem ou possuírem idosos nas populações das pesquisas, retornou valores de prevalência relativamente altos, pois a ocorrência da dor aumenta com o aumento da idade. E aqui tem uma explicação significativa para isso. E qual é essa explicação significativa para isso? Que as dores, elas tendem a ficar mais crônicas de acordo com o envelhecimento e o aparecimento mais precoce não cuidado e não visto adequadamente pelo próprio doente. Então eu digo pelo próprio doente porque condições de dores crônicas, elas são condições que variam muito o meio ambiente dessas pessoas e também a forma de maus hábitos e de hábitos problemáticos que vão se formando ao longo do tempo e fazendo com que isso se mantenha até a vida mais adulta ou até a velhice. E aí é claro que dentro da velhice nós temos um envelhecimento natural e é óbvio se metabolicamente, se a nível de sistema nervoso central, periférico, se a nível emocional, se a nível de bioquímico, essas questões forem cronificando e esses hábitos não forem modificando, a tendência de juntar o envelhecimento com tudo isso é muito grande. Então há uma diferença de envelhecermos naquilo que nós chamamos mais harmoniosos e envelhecendo menos harmoniosos, vamos dizer assim. Hoje eu não uso mais a palavra equilíbrio, porque o equilíbrio ele não tem aquele entendimento e aquela relevância em relação a ser o fator principal, por exemplo, em transtornos e dores crônicas. Por quê? Porque o equilíbrio, na verdade, a gente já sabe que funciona num gráfico muito variável, de grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo, em todas essas questões que nós estamos dando referência agora. Então, eu termino aqui o nosso primeiro contato, que é essa aula de introdução, e aí peço que vocês fiquem atentos a partir da próxima aula, que eu já vou começar a falar de anatomia e aí a gente vai falando sobre a fisiologia até chegar nas patologias e a descrição das patologias. Então fiquem comigo e até o próximo vídeo.